Não, só mais uma coisa que eu queria adicionar, que vale, não sei se um vídeo ou um adicional aí, mas que a alquimia, que nem eu falei, ela é uma mistura de várias ciências. A alquimia, ela é a ciência mãe, tá? Ela é a ciência mãe porque a gente começou primeiro com a alquimia, com essa ciência mais ancestral, essa ciência mais misturada. Quando você tá na terceira série da escola, você só tem aula de ciências, e depois da quinta, sexta, sei lá que série, a gente começa a ter aula de biologia, física e química, né? Separa, mas no começo era tudo ciências, era uma coisa só. E isso antigamente era pra gente também, a alquimia era uma coisa muito misturada. Claro que tinha suas divisões, né? Tinha matemática, astronomia, eles sabiam essa diferença. Mas a alquimia sempre foi essa coisa que unificava as ciências, as formas de conhecimento, certo? E a gente teve, né, essa origem científica da alquimia, ela foi se destrinchando, foi se especializando em várias outras áreas, foi nascendo o método científico, foi a geometria, foi a álgebra, então enfim, ela foi se especializando em algumas áreas, e hoje a gente teve esse desmonte, né, desmontou a alquimia, e hoje a gente tem uma ciência bem setorizada, né, vários setores nessa ciência, e vários setores que não se conversam muito bem, né, vários cientistas que não dialogam muito bem, né, e agora a gente está passando por uma fase, por um resgate do natural, um resgate do orgânico, um resgate daquilo que a gente está sentindo tanta falta, né? Porque a gente vive num mundo tão sintético, com tanta internet, computador, remédio sintético, químico, tanta coisa, né? Que a gente saiu do nosso natural. Então a gente está buscando novamente o nosso natural. Então a gente está preferindo medicinas e medicamentos naturais, a gente está preferindo tratamentos naturais, a gente está preferindo uma casa com um quintal, com um jardim, a gente no geral está preferindo buscar esses momentos, essa conexão com a natureza, esse reequilíbrio com a nossa saúde. Então, consequentemente, as pessoas, como elas estão buscando isso, começa a voltar essa busca pelo esse espiritual, pela essa conexão com a natureza, certo? E naturalmente começa a voltar uma busca pela alquimia, né? Então a alquimia vai começar a se tornar um tema mais popularizado, mais comum agora, e agora não, né, mas recentemente, daqui pra frente, vai começar a ser um tema mais falado, certo? E daí, da mesma forma que ela é a ciência mãe, né, que de todas as ciências derivaram da alquimia, todas as ciências vão se reconectar e vão se reencontrar no pai, né, na alquimia, novamente, ela é a mãe e ela é o pai dessas ciências, né, então é o passado, o presente e o futuro, então é uma coisa que está acontecendo agora também, a gente tem essa unificação de várias ciências, então, quando a gente está falando de alquimia, a gente está falando de várias formas de conhecimento juntas, e isso é muito top, isso é muito bom, isso é muito incrível, isso enriquece muito a conversa e traz várias referências para a gente poder conversar, né, então enfim, só explicando um pouquinho da questão histórica da alquimia, e que ela é essa visão unificada de várias ciências, é uma coisinha, uma salada de fruta aí que você pode brincar e trabalhar com isso de várias formas, tá? E mais um ponto histórico importante para comentar, uma grande referência de alquimia medicinal que a gente está falando aqui é Paracelso, tá? Que foi um dos maiores alquimistas e médicos da história da humanidade. Ele foi da época da Renascença, lá por 1500, lá na Europa, tá? Ele é suíço. E, cara, esse cara, ele tratava várias doenças, tem vários relatos, eu tenho a biografia dele, eu não terminei de ler ainda, mas, cara, tem história dele curando e tratando a peste negra com alquimia medicinal. Então, e a alquimia medicinal não é só você saber as propriedades das plantas, você saber misturar elas, fazer uma poção medicinal, é muito além disso, mas é além de você saber aonde a pessoa foi ferida, as emoções que estão envolvendo com ela, questões espirituais da cidade, questões do clima, questões das estrelas, várias variáveis que você vai estar analisando aquele paciente para você entender essa doença que está acometendo ele, como que você vai tratar isso. E o Paracelso traz isso enquanto alquimia espagírica, né? Então essa espagiria, esse negócio de você moer erva, de você estar no laboratório, de você estar nessa espagiria fazendo esse trabalho, né? Então, não que a gente vai estar fazendo isso moendo erva aqui, na verdade, mas essa pegada mais alquimia medicinal, na prática, tá? Porque tem muita gente que tem curso, que fala sobre alquimia na internet, e a galera fala de uma forma super simbólica, com um monte de ocultismo, com um monte de coisa que nem a pessoa que tá ensinando entende. Os caras falam tudo confuso, porque nem os caras sabem o que eles estão falando, velho. Eles colocam um monte de, olha esse livro todo codificado aqui, nem sabe, mano. Então assim, ó, estamos simplificando, deixando o negócio bem acessível, essa linguagem universal, tá? E eu já vou explicar pra vocês. A grande alquimista, a maior alquimista que você conhece é a tua avó, velho. A tua avó já é uma alquimista, entendeu? Ela já tem a visão de alquimia. Então, dela entender as coisas, como ela explica as coisas, né? Então, por exemplo, uma vez eu tava fazendo bolo ou pão com uma avó, e a gente tava conversando e ela falou assim, não, a gente tem que sovar e bater no pão, né? Você tem que socar o pão pra amaciar a massa. E eu fiquei lá sovando o pão um tempão, beleza. Depois terminei e ela falou, agora deixa descansar a massa.
E eu falei, por que tem que deixar descansar? Para que serve isso? Eu quero entender a química, a molécula ali. Ele vai conectar os átomos do fermento e vai liberar gás carbônico e vai... O que vai acontecer que ela vai melhorar de descansar um pouco? Essa foi minha pergunta pra avó. E a avó respondeu assim... talvez a massa tá cansada de tanto apoiar. Ela precisa descansar. Então, olha que interessante. Essa foi a resposta de uma avó sobre por que a massa precisa descansar. Ela não sabia a questão química, ela não sabia a questão molecular, ela não sabia a parte científica da coisa, ela sabia que tem que deixar descansar, porque tá cansado, deixa descansar, entendeu? Só que o que importa é que essa forma de visão dela funciona. O bolo vai crescer e vai dar certo. Talvez ela não entendeu todas as mecânicas ali da coisa acontecendo, mas tá funcionando, tá? Então, essa visão da avó que faz um chá, da avó que percebe as energias do ambiente, dá uma defumada na casa, entendeu? Todas essas coisas espirituais que a tua avó faz, essas bandinhas, tudo isso aí é alquimia. É alquimia da sua avó, tá? Ela já manja alquimia. Então, vamos falar sobre alquimia, tá? Então, esse é o vídeo 3 aí do curso, aí vídeo 2, sei lá, sobre uma abordagem alquímica, um pouquinho sobre a história da alquimia medicinal e Paracelso, beleza? Até o próximo vídeo, muito obrigado, até a próxima, tchau!